Olá, estação de monta invertida. O que é preciso para mudar o ciclo produtivo dentro da fazenda? As vantagens de produzir bezerros quando a oferta é menor. E tem a previsão do tempo para a pecuária, a chuva que ajudou tanto na qualidade das pastagens no primeiro semestre. Volta quando? Agora no Mercado Pecuário DBO. A categoria bezerros teve uma desvalorização média de aproximadamente R$ 1.000 em apenas um ano. Bom para quem compra e péssimo para quem produz. A queda acentuada no preço dos bezerros incentiva ainda mais o descarte de fêmeas, que afeta todo o mercado, pressionando as cotações de todas as categorias. É a baixa do ciclo pecuário. Agora pensa se você pudesse mudar o ciclo produtivo dentro da sua fazenda, porteira dentro, e produzir bezerros quando a oferta é menor e os preços melhores. Nós recebemos uma pergunta que tem tudo a ver com isso. Fernando Zaffanelli Freitas pergunta: quais as vantagens da estação de monta invertida? E para responder o Fernando e explicar melhor sobre esse sistema produtivo, nós vamos conversar com o professor Rodrigo Goulart. Ele é médico veterinário e doutor em ciência animal e também pastagens. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Primeiro, para esse início de conversa, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que significa a estação de monta invertida. O nome é muito claro, mas no calendário como é que funciona? Bom, Juliana, é um prazer contribuir com você, participar com todos da equipe. Pensando em centro-norte do país, a estação de monta tradicional ocorre entre os meses de outubro a março, pensando numa estação de monta de 6 meses, ou novembro a março, em relação a 5 meses de estação de monta. Com isso, nós temos uma estação de nascimento entre junho a novembro e uma estação de desmama de dezembro a maio. Isso seria o que ocorre da forma mais tradicional no nosso território nacional. Mas quando a gente pensa em estação de monta invertida, agora é sair do sistema de outubro a março e iniciar um trabalho reprodutivo na propriedade de maio a setembro. E esse é um período de escassez de forragem, de baixa qualidade de forragem na maioria das fazendas de cria, Então, como premissa básica, a estação de monta invertida, ela exige um período de muito trabalho em termos de manejo de pasto e produção de pasto dentro da propriedade. E, normalmente, as fazendas que atenderão essa premissa são as fazendas que fazem um trabalho muito bom agrícola, ou seja, as fazendas que fazem integração lavoura-pecuária, que produzem soja setembro a janeiro, outubro a fevereiro. Então, no pós-colheita da soja, planta-se um capim como um braquiarão, por exemplo, e agora, durante o período de maio a setembro, na estação de monta invertida, essas vacas agora estarão recebendo um pasto de excelente qualidade durante o período de escassez, Elas têm que estar preparadas nessa época, corporalmente falando, Não é só tentar insistir numa inseminação. Exatamente. Então, essas fêmeas, elas precisam estar inseridas num sistema onde os pastos, durante o período de maio a setembro, são de alta qualidade, Então, a pergunta do Fernando foi: quais as vantagens de uma estação de monta invertida? O que o senhor diz para o Fernando? De forma bem resumida, ter uma facilidade de manejar a vaca no curral durante o período de estação de monta para manejo de IATF em currais limpos, sem chuva. Acho que isso é um bom negócio, A estação de nascimento, ela ocorre no período seco do ano, então seus problemas sanitários eles podem ser reduzidos por isso, A estação de desmama, ela vai iniciar no período das águas, esse é outro ponto favorável, Então, essas fazendas de integração lavoura-pecuária, onde elas realizam a desmama no final da seca, início das águas, é muito comum você encontrar um bezerro sendo desmamado acima de 200 quilos, E acumulando aí 100, 120 quilos durante o período das águas no pós-desmama. Ou seja, esse bezerro com 13, 14 meses, em março, abril, ele já está próximo de 330, 350 quilos.
É um bezerro que, se entrar no confinamento no início da seca, ele com 18, 20 meses, ele já está acima de 500 quilos, né? Então, é muito favorável para uma fazenda de ciclo completo, que tem possibilidade ainda de terminar esses animais em confinamento. E aí a gente entende, né? O ciclo fica muito fácil de entender se a fazenda já tem aptidão agrícola, produz pasto de boa qualidade na safrinha, e agora ela tem grãos dentro da fazenda. Você confinar esses animais com 14, 16 meses é muito simples, né? É mais fácil do que uma fazenda que só produz bezerro em sistema tradicional a pasto. Então, quem consegue fazer esse trabalho agrícola e pecuário, ele tem a faca e o queijo na mão. E mercadologicamente tem tudo a ver também com esse momento que a gente está passando. Muitos pecuaristas, independentemente da categoria, principalmente quem trabalha com bezerro, sofrendo aí com a baixa do ciclo. Se eu sei que daqui 2, 3 anos eu vou enfrentar um ciclo de baixa na pecuária, eu tenho que ter os custos na mão para prever o que eu vou enfrentar daqui a alguns anos. E isso torna tudo mais favorável, né? Então, numa fase de baixa, eu vou saber o custo que a propriedade tem mensal, e mesmo com o preço do bezerro nos dias de hoje, eu não vou entrar em grandes riscos, porque eu consegui prever isso há 2 anos atrás, né? Então, a incitação de monta invertida ou a tradicional, ela visa manter boas condições corporais das fêmeas, facilitar esse manejo na fazenda e, com os custos na mão agora, caminhar numa situação favorável, independente do ciclo pecuário, né? Professor, quero te agradecer imensamente por essa aula para a gente e que mais pecuaristas adotem, né, essa prática aí que é de pecuária do futuro. Isso, se todo mundo ter essa consciência de produzir pasto no período seco do ano, isso pode ser uma alternativa, né? Interessante. Não necessariamente é para todo mundo adotar, mas pode ser uma alternativa, com certeza. Obrigada. E agora a gente fala de uma outra ferramenta que o pecuarista não pode controlar e é super importante para a pecuária, justamente aí na qualidade das pastagens: o clima. O período chuvoso maior marcou todo o primeiro semestre do Brasil esse ano. Regiões pecuárias importantes se beneficiaram dessa chuva. A qualidade das pastagens ajudou o pecuarista a segurar as boiadas e negociar preços melhores. Até pouco tempo, né? O período seco está só começando. Mas será que vai ser prolongado? Quando é que as chuvas voltam? Para falar sobre esse assunto agora, eu recebo a Desirê Brant, ela é meteorologista especializada em agronegócio. Desirê, muito obrigada pela presença. O que marcou esse primeiro semestre de 2023 para ser tão positivo para a pecuária? A gente teve uma qualidade das pastagens que se estendeu aí até maio em algumas regiões, né? Muito bem-vindo ao Mercado Pecuário DBO. Obrigada, Juliana. Olá a todos que nos acompanham. Olha, Juliana, eu já vou te adiantar que esse ano agora de 2023 vai ser um ano marcado por uma transição, tá? Os últimos 3 anos, eles ficaram sob a influência do fenômeno Laninha, e isso fez toda a diferença, sobretudo agora no último verão. Normalmente são verões propícios à formação de zacas. O que é esse nome esquisito? Nada mais é do que aquelas frentes frias que ficam estacionadas na altura do Sudeste e acabam fazendo uma conexão com a umidade da Amazônia, e aí, por alguns dias consecutivos, acaba provocando uma chuva persistente, volumosa e abrangente, justamente nas áreas em que precisa, né? Sudeste, centro-oeste do Brasil. Por isso que a gente teve um verão bem marcado por chuva, bastante chuva que, inclusive, encheu os reservatórios, né, nestas regiões. Estamos entre os anos mais cheios, tá, em relação aos reservatórios. Então, foi
um verão realmente para encher a caixa d'água no Brasil. Muito bem, só que agora não temos mais o fenômeno Laninha. Então já começamos a partir daí a diferença, tá? Que já vamos encarar já nesses próximos meses. As variáveis começam a sentir aí os efeitos do fenômeno El Niño, mesmo sendo um fenômeno de fraca intensidade, tá? E como que isso deve acontecer? Especialmente a partir do mês de agosto, os modelos de previsão de chuva já estão indicando uma chuva acima da média, ou seja, esse período agora de outono e inverno, além de não ser um inverno rigoroso, ou seja, o risco para geadas em áreas produtoras esse ano é mais baixo, não estou eliminando a geada, tá? Mas o risco é bem mais baixo em relação ao ano passado. Outra coisa, esse inverno vai ser mais curto. Ano passado teve neve na Serra Catarinense em novembro. Esse ano vai ser mais curto o inverno. Pelo lado da chuva, também vai ser um inverno que costuma ser seco, mais curto. Por quê? Tudo leva a crer que com esse aquecimento do Pacífico, eu vou falar de forma bem superficial, tá? Mas é como se a chuva da primavera chegasse um pouquinho antes. Como eu disse, alguns modelos de previsão de chuva, o modelo europeu e os modelos norte-americanos estão indicando chuva já a partir de agosto. É chuva volumosa? É chuva abrangente? Não, mas a gente já tem aí um sinalzinho de umidade chegando já a partir do mês de agosto, e isso porque a atmosfera vai começar a reagir aos efeitos desse aquecimento no Pacífico, que nada mais é do que a formação do El Niño, seja ele fraco ou no máximo moderado, Juliana. Para o centro-oeste e para o norte, Pará, regiões produtoras como Mato Grosso, Goiás, o que a gente pode esperar? A expectativa para o norte do Brasil é de algo dentro do esperado. Agora, o que muda é a qualidade da chuva, tanto para o centro-oeste como para a região norte do Brasil. Eu vou só pegar como exemplo o que aconteceu agora em janeiro, né? Nesse nosso último janeiro, que a gente ainda tinha ali um resquício de laninha. E foi quando a gente teve formação de zacas, né? A zona de convergência do Atlântico Sul. As zacas, ela acaba formando uma faixa de nuvens de chuva, com uma chuva muito persistente, muito volumosa, como eu falei para você. E isso acaba influenciando também o regime de chuva do centro-oeste e de áreas da região norte do Brasil, pegando a região do Pará, pegando a região sul ali do Amazonas, Rondônia, norte de Mato Grosso. Toda essa região também acaba tendo uma chuva um pouco mais persistente. Agora, num verão de El Niño, o que a gente espera? A mudança na qualidade dessa chuva. Não deixa de chover, mas aí é uma chuva que na maioria das vezes ela vem na forma de pancadas intercaladas por períodos de sol. Então a gente vai ter sol, vai ter calor e vai ter a chuva de pancadas e na maioria das vezes a famosa chuva de manga, né? Que a gente enxerga ali no horizonte, aquelas faixas de chuva. Desirê, quero te agradecer bastante. Com essa boa notícia, nós tivemos bastante chuva aí nesse primeiro semestre e com essa possibilidade das chuvas começarem mais cedo também no segundo. Para a pecuária é o ideal. É o ideal. Vamos monitorar como vai se comportar agora esse El Niño, a formação dele, como ele vai, se ele vai ser intenso, fraco, de qualquer forma. Eu fico à disposição, Juliana, e agradeço o convite mais uma vez. Um beijo, Desirê. Obrigada, volte sempre. Um beijo, até a próxima. A sua participação é muito importante para nós aqui no Mercado Pecuário DBO. Mande a sua pergunta pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Nós vamos em busca de especialista para tirar as suas dúvidas e trazer informações que ajudem você a formar a sua estratégia de mercado. Gente que assina o que diz. E você não paga nada para ter essas informações. Muito obrigada pela companhia. A gente se encontra, hein?